Enquanto o mundo inteiro estava absorvido pelo brilho e glamour da Tesla e da BYD, quando todos os jornais, todos os canais de notícias e todos os especialistas faziam exatamente a mesma pergunta: quem seria o próximo rei dos veículos elétricos? Tesla ou BYD? Entretanto, uma empresa na Rússia estava silenciosamente a construir algo que viria a abalar todo o mercado. Sem grandes promessas, sem alarido, sem hype desnecessário. Apenas em silêncio, sob o frio rigoroso do clima russo, um fogo estava a ganhar forma. O Moskvich 3A. A mesma Rússia que muitas vezes é vista como presa ao passado, com tecnologia ultrapassada na indústria automóvel. Um país onde carros como o Lada eram comuns. Na corrida dos veículos elétricos, o mundo acreditava que estava atrasada. Mas a Moskvich provou que os verdadeiros agentes de mudança jogam em silêncio. Antes de mergulharmos mais fundo, certifica-te de subscrever o canal para ficares à frente com as mais recentes atualizações tecnológicas. Nos últimos meses de 2022, enquanto o mundo debatia as falhas do piloto automático da Tesla e a BYD exibia cartazes sobre as suas inovações em baterias, a Moskvich trouxe discretamente de volta à vida uma antiga fábrica da Renault. Decidiram que estava na altura de lançar um veículo elétrico que não fosse apenas acessível, mas tão fiável que o mundo inteiro tomaria atenção. Foi assim que nasceu o Moskvich 3E, um veículo elétrico criado com a alma da Rússia, robusto, durável e direto. O Moskvich 3E não é apenas mais um EV. É um SUV elétrico sólido, com opções de bateria de 55 kWh ou 66 kWh. Com uma única carga, é possível percorrer confortavelmente entre 400 e 500 km. Enquanto o mundo vê os veículos elétricos como carros apenas para a cidade, o Moskvich 3 declara com ousadia: fui construído para longas distâncias. O seu design não fica atrás. Faróis afiados, uma postura larga e um design que rivaliza com qualquer SUV europeu. Sem truques tecnológicos exagerados, apenas potência real e autêntica. O Moskvich 3 apresenta características que abalaram todo o mercado. O primeiro grande destaque é o equilíbrio único entre preço e autonomia. Enquanto carros como o Tesla Model 3 e o BYD Dolphin são vendidos por milhões de rúpias e continuam sob escrutínio quanto à autonomia, o Moskvich 3 promete fiabilidade e alcance a um preço acessível, exatamente aquilo que o cliente médio mais valoriza. Prova que não é necessário esvaziar os bolsos para obter uma autonomia impressionante. Enquanto grandes empresas inflacionam preços com funcionalidades sofisticadas, a Moskvich foca-se na necessidade central de qualquer cliente: uma viagem longa sem ter de parar a meio. A segunda grande força do Moskvich 3 é a sua tecnologia simples, mas robusta. Este carro não depende de funcionalidades tecnológicas chamativas criadas apenas para impressionar. Tudo o que oferece, seja o sistema do motor, o conjunto de baterias ou o interior minimalista, foi concebido com durabilidade e fiabilidade em mente. A Moskvich compreende que a verdadeira inovação não vem de ecrãs deslumbrantes ou gadgets extravagantes, mas de uma força que se prova na estrada, dia após dia. O terceiro fator que distingue o Moskvich 3 é a sua resistência russa. Este carro foi projetado para condições extremas, onde as estradas são implacáveis, o clima é severo e os desafios surgem a cada curva. Seja em ruas geladas, temperaturas abaixo de zero ou terrenos acidentados, o Moskvich 3 continua a avançar. A sua resiliência nasce de uma terra onde a resistência é um modo de vida. E, por fim, mas não menos importante, está a sua rápida capacidade de produção. Enquanto a produção de veículos elétricos em grande parte do mundo continua dependente de laboratórios de alta tecnologia e financiamentos de milhares de milhões, a Moskvich demonstrou que é possível produzir veículos de alta qualidade sem ruído excessivo ou promessas grandiosas. Provaram que a revolução dos EVs não nasce apenas no Vale do Silício ou em Xangai. As ruas de Moscovo também podem dar início a uma nova onda que redefine todo o mercado. Soam agora os alarmes para a Tesla e a BYD. Até hoje, todas as startups que tentaram desafiar a Tesla tropeçaram nos próprios erros ou perderam-se na feroz concorrência do mercado. Algumas fizeram promessas ousadas, outras investiram milhares de milhões, mas a maioria desapareceu. A BYD, por sua vez, mudou o jogo com a sua tecnologia de baterias,
impressionando o mundo com inovações como a bateria Blade. No entanto, os seus carros continuam a não ser acessíveis, os preços permanecem fora do alcance da pessoa comum. No meio de tudo isto, quando ninguém esperava, o Mosquiche 3 surgiu como um concorrente formidável, atacando diretamente o trio essencial: preço, desempenho e fiabilidade. A Tesla continua focada no seu dispendioso sistema de piloto automático, nos pacotes de condução totalmente autônoma e em truques tecnológicos de alto nível, acessíveis maioritariamente a compradores abastados. Contudo, uma grande parte do mundo continua a desejar um carro que ofereça uma viagem acessível, robusta e fiável. É aqui que o Mosquiche 3 joga a sua carta mais forte. Fala às pessoas de forma clara e simples, sem promessas complicadas. Se queres um carro forte, fiável e acessível, estou aqui. A maior força da BYD sempre foi a sua tecnologia de baterias, que reduziu tempos de carregamento e aumentou a autonomia. Mas o Mosquiche 3 conseguiu um equilíbrio entre baterias acessíveis e grande autonomia que até a BYD terá dificuldade em ignorar. Agora, os consumidores têm uma opção que oferece tudo aquilo pelo qual antes tinham de pagar um prêmio elevado, por uma fração do custo. É por isso que especialistas da indústria automóvel afirmam abertamente que o Mosquiche 3 é um verdadeiro alerta para o mercado dos veículos elétricos. Um aviso que a Tesla e a BYD não podem ignorar. Se não reagirem, terão de encontrar novas formas de proteger os seus tronos. Porque uma viagem acessível, forte e fiável já não é um sonho. É uma realidade russa. O Mosquiche 3 é uma fórmula transformadora escondida na simplicidade. A sua verdadeira força não está em grandes promessas nem em marketing chamativo, mas na profundidade da sua simplicidade. Enquanto o mundo perseguia conceitos futuristas como projetos de Hyperloop, condução autônoma e conectividade espacial, uma empresa russa colocava a pergunta mais básica e essencial: o que é que a pessoa comum realmente precisa? A resposta foi clara. Precisava de um carro elétrico fiável, capaz de circular em qualquer clima e em qualquer estrada sem medo. Um carro com manutenção acessível, capaz de enfrentar neve, calor extremo, terrenos difíceis e trânsito intenso. E, acima de tudo, um EV que não obrigasse a contrair um empréstimo bancário. O Mosquiche 3 foi concebido como uma resposta direta e prática a essas necessidades. Sem pretensões nem ruído tecnológico desnecessário, este carro fez do desempenho prático seu lema. As suas especificações refletem essa filosofia. Oferece duas opções de bateria, 55 kWh e 66 kWh, com uma autonomia entre 400 e 500 km. Enquanto grandes empresas ainda se vangloriam de autonomias de 300 km, o Mosquiche 3 superou silenciosamente esse patamar. Em termos de carregamento, excede expectativas, com carregamento rápido DC, atinge 80% em apenas 30 minutos. O motor elétrico de 193 cavalos fornece binário instantâneo, permitindo acelerar do 0 aos 100 km/h em apenas 8 segundos, colocando-o ao nível de muitos carros de desempenho europeu. No design, não há concessões. Forma de SUV, elevada distância ao solo, postura imponente e linhas angulares modernas que transmitem força e confiança. Em segurança, está totalmente equipado com abraços, EBD, múltiplos airbags e controle de tração. O mais importante é que o Mosquiche 3 transformou o veículo elétrico de símbolo de estatuto em companheiro de confiança do cidadão comum. Enquanto modelos como o Tesla Model 3 ou o BYD Seal apresentam preços elevados e tecnologia de ponta, o Mosquiche 3 recorda uma verdade simples: os clientes querem uma viagem fiável, não promessas vazias. O mercado dos EVs está em ebulição. Divide-se entre carros de luxo inacessíveis e tentativas falhadas de massificação. O Mosquiche 3 encontrou o equilíbrio perfeito entre preço, robustez e modernidade. Analistas afirmam que, se a Mosquiche conseguir escalar a produção e expandir exportações para mercados emergentes como Índia, África, América do Sul e Europa de Leste, este carro poderá redefinir toda a indústria. Com um preço significativamente inferior ao da concorrência, oferece um SUV elétrico resistente, com grande autonomia e fiabilidade. Mais do que um carro, o Mosquiche 3 é uma declaração da Rússia. Um símbolo de autossuficiência, resistência e inovação silenciosa.
Tal como a Kalashnikov foi para o armamento, o Moskvich 3 ia para os veículos elétricos, simples, fiável e poderoso. Uma prova de que a inovação não pertence apenas a um país ou região. Quando a história da revolução dos EVS for escrita, o Moskvich 3 será lembrado como um modelo que mudou o rumo do mercado, silenciosamente, mas de forma decisiva.